Pronto, está gravando. Bom dia. Mais uma aula nossa, né, de História e Filosofia das Ciências Naturais, agora dia 9 de julho de 2021. O último dia vai ser semana que vem. Eu estou reservando para o último dia uma coisinha para encerramento, né? Para fechar o assunto, deixar para o último dia. Certo? Porque eu já poderia ter encerrado se eu corresse com o conteúdo nesses últimos dias. Então, vamos lá. Olha, vou passar aqui minha apresentação. Então, vou pegar um bocado de coisa aqui, mas... Olha, eu coloquei esse assunto aqui, que eu reservei para ser um dos últimos assuntos. Não vamos falar tanto em biologia, questões contemporâneas da biologia, nem tanto. Vamos retomar filosofia da ciência mesmo. E, olha, há uma retomada da racionalidade ou reação contra o relativismo dos anos 1970, chamado racionalismo crítico, que vem até hoje em dia. Dentro da filosofia da ciência, não existe, eu não diria não existe, mas caiu muito aquele relativismo. O relativismo ainda existe hoje, sim, mas se mostrou ser muito mais prejudicial do que se pensava. Ainda hoje em dia existe dentro de certos grupos intelectuais uma relativa do pessoal de sociais, das sociais, né, uma relativização das ciências naturais, das exatas. Do mesmo jeito daquele programa Foz Sociologia da Ciência, o Bruno Latour e outros. Então, há uma reação, né? Houve a partir dos anos 1960. Então, houve a partir da década de 70, mas principalmente dos anos 1980 para cá, uma reação contra algumas tendências de filosofia pós-moderna, inclusive entre filósofos. Então, vamos botar assim, racionalismo crítico. Algumas argumentações do racionalismo crítico atual, certo? Que, para irem contra os argumentos do relativismo. Por exemplo, uma mudança de significado que, olha, nem todos os conceitos mudam com a mudança de paradigma. O conceito em si de massa de Newton, de Einstein, não houve uma mudança de conceito, e sim uma atualização por parte de Einstein. No final das contas, falando um pouquinho aqui de física, sem querer, certo? Ó, essa aqui é a de Einstein. M, massa em movimento, M0, massa de repouso em relação ao observador O, ou MO, perdão, V, velocidade do corpo, C, velocidade da luz. Então, essa aqui é o conceito da equação de massa de Einstein. Mas se a massa de repouso em relação ao observador O, na pressão acima, é denominada massa de repouso, e M é massa de relativística. Olha, quando a massa de movimento, for muito próxima
Vamos simplificar aqui, eu agora estou desculpa, porque nós que não somos físicos, né, temos que... Olha, se você pega a velocidade do corpo em relação à velocidade da luz, e a velocidade do corpo é muito baixa, certo? Muito inferior à velocidade da luz, a tendência é esses dois valores se igualarem. Então, isso aqui, essa diferença de massa só é significativa para massas, para velocidade muito grande. E se for na velocidade da luz, a tendência da massa, o resultado disso aqui vai tender ao infinito. O resultado dessa parte aqui da equação. Quando a velocidade é a da luz, a massa vai ser infinita, ou vai ter uma tendência ao infinito. E isso, por isso que Einstein dizia que não existe nada que tenha massa que viaje na velocidade da luz. No final das contas, em velocidades baixas, ou seja, inferiores, muito inferiores à velocidade da luz, a massa de repouso e massa relativística é a mesma coisa. Aí vira massa newtoniana. Está no mesmo. Então, não há uma ruptura do conceito em relação ao conceito de Newton, é só uma atualização. Não significa que houve uma mudança de paradigma, certo? Mas os conceitos dentro da mudança de paradigma, certo? Não necessariamente mudam, certo? Esse tipo de argumentação é para contra-argumentar o pessoal do relativismo filosófico. Olha, vamos lá. Eu estou retomando, acho que eu já apresentei para vocês isso aqui, mas dentro desse racionalismo crítico, falando em conceitos, certo? Exemplificar aqui o conceito de perfil epistemológico de Gaston Bachelard, certo? Falecido em 1862. Ontem foi aniversário de Edgar Morin, 100 anos. Sabia que ele está perto de completar 100 anos? Aí eu vi uma notícia. Os 100 anos de Edgar Morin, o pessoal toda a complexidade. Foi realmente... Falando em Gaston Bachelard, eu me lembrei de Morin, que Bachelard influenciou muito Edgar Morin. Epistemologia racionalista, dialética e ruptura para que haja progresso e conhecimento. De forma resumida, né? Ele defendia que o novo era uma ruptura em relação ao antigo. Mas o que eu quero explicar aqui é o conceito de massa de acordo com essa noção de perfil epistemológico de Bachelard. E há uma primeira fase de um conceito que é o chamado realismo ingênuo. Certo? Há uma primeira fase, que é o realismo ingênuo, é o realismo do senso comum. Então, massa, nessa situação, esse conceito é equivalente ao que o povo chama de peso. Está muito pesado, é o que a gente sente. Por isso, o realismo ingênuo é o do senso comum, que a gente sente. É algo subjetivo, certo? E não há objetividade. É essa sensação do peso, digamos assim. Só que, como não há objetividade, durante a história da humanidade houve necessidade de objetivar de uma forma e criar uma medida. Então, a segunda fase do desenvolvimento de um conceito é o chamado empirismo claro e positivista. Então, massa passa a ser aquilo que é pesado, como referencial. Ao invés da pessoa dizer que está muito pesado, a pessoa pode dizer que isso aqui tem 10 quilogramas de massa.
falando linguagem física, né? Mas isso pesa 10 quilos. Eu engordei 2 quilos, né? 2 quilogramas. É um referencial objetivo. 1 quilograma é algo objetivo, tanto faz. Não é da sensação de alguém. Né? Depois eu explico que barras são essas. Com o desenvolvimento, certo? Um conceito que era antes algo que surge como algo que se sente, depois passa a ser pesado, passa a ser medido como tempo. Tempo também existe a sensação subjetiva da passagem dele e tempo passa a ser medido, porque uma coisa é eu ter a sensação que o tempo passou depressa, dependendo do meu estado subjetivo. Outra é o tempo do relógio, que 1 minuto tanto faz. Tanto faz esse minuto, se eu estiver dormindo, se eu estiver fazendo algo desagradável, sentindo dor, ou estiver ou estiver fazendo algo agradável que a gente não sente passar as horas. A passagem do tempo medida objetivamente, né? É 1 minuto para qualquer pessoa, certo? Mas depois chega um momento que é quando nasce a física, que esses conceitos que são medidos se relacionam com outros a partir daquelas leis, como a lei de Newton, ou seja, relações matemáticas entre variáveis. Então, o racionalismo clássico da mecânica racional, ou seja, um conceito vira uma variável. Força igual a massa vezes aceleração. Então, essa massa participa agora de relações entre outras grandezas e passa a ser uma variável. Então, primeiro é sentida, depois é medida, depois vira uma variável, se relaciona com outras grandezas. Como é força igual a massa vezes aceleração. Matéria atrai matéria na razão direta das massas, quadrado no inverso do quadrado da distância. Então, são relações entre variáveis. Isso é o racionalismo clássico da mecânica racional. Certo? E depois o que Bachelard chama de racionalismo completo é com a relatividade, porque a massa newtoniana é uma massa absoluta, é uma só, é uma grandeza só. Para Einstein, é uma grandeza que varia de acordo com a velocidade. É lógico que só vai haver uma variação significativa, a velocidade muito grande, mas mesmo assim, a massa passa a se desdobrar, o conceito de massa. Se é um objeto parado em relação ao observador ou se ele está em movimento. E, por último, o racionalismo discursivo, que é o de Dirac, que é o racionalismo de Dirac. Como é que eu vou explicar? Porque a massa, além... É porque, no caso de Dirac, é para subatômico, né? A física subatômica, enquanto de Einstein é para a grandeza astrofísica, para distâncias grandes. O racionalismo discursivo, o conceito é um conceito que realmente, desculpa, mas não entendo muito bem mesmo. Eu leio, acabo entendendo, depois não fica na cabeça porque não houve aprendizagem significativa, né? Mas entendendo o conceito aqui de perfeito epistemológico, né, o racionalismo discursivo, quando Dirac aplica esse conceito dele de massa a nível subatômico, a nível das partículas, certo? Ele vai mais além de Einstein. Ele vai de uma forma mais abstrata ainda. Então, o caminho do perfil é que o conceito também torna-se a cada vez mais abstrato
cada vez mais aperfeiçoado em termos de formalização matemática, certo? Aqui tem umas implicações sobre cada um deles, né? Ó, realismo ingênuo, massa como algo percebido subjetivamente, caráter concreto e subjetivo. Empirismo claro e positivista, massa como algo que deve ser medido objetivamente, caráter concreto e objetivo. Racionalismo clássico na mecânica racional. Newton, massa como uma variável que se relaciona com outras, podendo ser abordado na forma de leis físicas. Racionalismo completo, Einstein, como eu expliquei, relatividade, com um conceito não absoluto, deixando de ser uma só, nesse repouso inicial. E o discursivo de Paul Dirac, massa como propriedade também de cargas e fenômenos das partículas elementares. Isso quer dizer, eu acabo esquecendo, mas massa como propriedades também de cargas e fenômenos das partículas elementares. E voltando aqui, esse slide anterior, o que Bachelard quer dizer com esse perfil, tirar o som, certo? É que há um desenvolvimento na história da humanidade, mas também na história do indivíduo, certo? Da aprendizagem de ciências do indivíduo. E que mesmo o sujeito físico que tenha conhecimento do conceito de massa de Dirac e de Einstein, ele antes teve que aprender a mecânica clássica, né? A mecânica de Newton. E, por sua vez, passou por essas fases, desde a infância. E continua. Então, mesmo o sujeito que tenha conhecimento do racionalismo discursivo, certo? Que está nesse nível de entendimento, ele não deixa de sentir massa como aquele peso. Na hora que ele vai pegar uma mala pesada, vai levantar uma coisa, ou na hora que ele sente que está mais pesado, que ele engordou, ele não vai deixar de sentir. Ou seja, não vai deixar de ter o realismo ingênuo. Só que ele foi muito mais além dele, é claro, certo? Mas não vai deixar de ter, não vai deixar na prática, por isso que ele coloca essas proporções assim, na prática, ele não vai deixar de encarar 1 quilo de arroz, que é o empirismo claro e positivo. Tem que comprar 2 quilos de arroz na feira, 2 quilogramas, de entender que ali não é nenhuma variável que se relaciona com outra. Ele não vai, na vida, no dia a dia, ele não vai aplicar os outros conceitos nesse nível. E esse perfil assim, está de uma forma qualitativa, segundo o próprio Bachelard, mas para dar a ideia da proporcionalidade em que ele, no caso, Bachelard, usa esse conceito, que ele empregava no dia a dia para as aulas de física dele, ao longo da vida dele, ele empregava muito mais esse aqui, o terceiro, o da mecânica racional, newtoniana, física clássica. Ele empregava muito mais esse aqui do que os outros. Continuando, então, algumas argumentações do racionalismo crítico atual. Vamos lá. Verdadeira até que se prove o contrário. Toda teoria é como inocente até que se prove o contrário. Toda teoria das ciências naturais devem ser acatadas como verdadeiras até que se prove o contrário. Ou seja, a falsificação de uma teoria, certo, é a condição para se negar uma teoria, para se falsear, para dizer que uma teoria não é verdadeira. Senão, Einstein está considerado, a relatividade de Einstein, até hoje está sendo corroborada.
Então, não. Sim, se considera que o resultado dos testes depende das teorias, a questão de interpretação. A eliminação de contradições, uma determinada teoria é o que é melhor no momento e deve-se trabalhar para aperfeiçoá-la. O aperfeiçoamento de uma teoria é tirar as contradições dela e não refutá-la, porque tem contradições. As contradições são encaradas como coisas provisórias. Só acontece a refutação, ou seja, uma mudança mesmo de paradigma, quando as contradições são tão grandes que não dá para tirar. Certo? Como dá para tirar, e a mudança mostra sem contradições. Então, o trabalho deve ser para o trabalho científico para aperfeiçoar as teorias que existem. Certo? Mas vamos lá. Continuando. Que os testes que os cientistas fazem são independentes. O objetivo da ciência é escolher a teoria mais adequada. Mas é o objetivo da ciência. Olha, o que significa teorias mais adequadas é a chamada adequação empírica. É a teoria mostrar-se mais. Eu estou querendo evitar de novo usar a palavra adequada, mas na teoria mostrar-se mais eficiente, o melhor para explicar os resultados empíricos. E os resultados empíricos posteriores também mostram-se adequados para corroborar aquela teoria. Uma coisa alimentando a outra. Vamos. Citando um exemplo de filósofos da ciência contemporâneos, esse Bastiaan Cornelis van Fraassen, nasceu nos Países Baixos, na Holanda, é professor da Universidade do Estado de São Francisco, Estados Unidos. E ele desenvolve um chamado empirismo construtivo de Van Fraassen. Certo? Ele faz críticas ao realismo, porque o realismo implica, daqui a pouco vou citar um exemplo de um realista, de um filósofo da ciência, um físico, que é realista, mas ele é empirista construtivo, que a crítica que ele faz ao realismo, considerando que o realismo considera que as teorias devam ser verdadeiras. Então, ele diz que não há necessidade para a ciência progredir, para a ciência funcionar e explicar. Não há necessidade da ciência procurar a verdade. Essa procura da verdade. Porque, segundo ele, teorias são um conjunto de modelos. Certo? Ele tem uma abordagem semântica em oposição à sintática, como é o empirismo lógico, o lógico positivismo, e tinha uma abordagem sintática. Recapitulando, a abordagem, porque eu sei que esses assuntos não se sedimentam, mas você tem que sempre revisar. Olha, o que é uma abordagem sintática? A abordagem sintática de teoria científica é você construir uma teoria ou elaborar uma teoria como a partir de leis devidamente comprovadas pelas hipóteses e pegar essas leis como se fossem axiomas, como axiomas da matemática. E a partir daí vai elaborando, fazendo justamente essa
analogia. Na matemática, os matemáticos eles pegam axiomas, que são aquelas coisas, aqueles pressupostos, como é na geometria euclidiana, conceito de ponto, conceito de linha, aquilo que não que basta ser demonstrado que é evidente por si mesmo, certo? Que é o conceito de ponto, aqueles conceitos básicos são os axiomas e que não precisam ser contestados. Não precisam ser, que não dá para contestar, porque o próprio conceito é uma elaboração abstrata. Então, conceito de ponto, o que é um ponto? Aí tem o conceito euclidiano de ponto. A partir desses axiomas, se elaboram os teoremas, e a partir da junção de teoremas tem um campo da matemática. Então, uma teoria, de acordo com os lógico-positivistas, porque ele junta a lógica matemática ao positivismo, se deveria pegar as leis devidamente comprovadas, empiricamente comprovadas, por isso o positivismo, empiricamente comprovada a partir de hipóteses devidamente testadas, e usar essas leis como axiomas para construir a teoria de forma lógica, de forma dedutiva, usando a lógica, etc. Então, essa é a abordagem sintática, que é a abordagem do lógico-positivismo, e que realmente não foi muito adiante, não. Vai ter os anos 1950, 60, eu não sei, só porque essa abordagem sintática tem muita dificuldade, justamente porque encarar leis da natureza de forma axiomática é algo problemático, é algo que requer uma exatidão que as leis naturais, que nosso conhecimento sobre a natureza talvez não tenha. Pouca coisa acaba sendo científica desse ponto de vista. E agora, falando dele, ele tem uma abordagem semântica. Então, teorias são um conjunto de modelos. O que interessa para formular teorias é o significado da teoria em relação a esses modelos. Por isso é semântica. Modelos, o modelo atômico, ou, e, e não de conjunto de leis. Se elabora um modelo atômico, por exemplo, a partir de leis, né? Mas eles não são encarados de forma... Essas leis não são encaradas de forma axiomática na construção de modelo. Tá bom. A argumentação dele, vou citando esse exemplo que é dele, é que a anomalia de Mercúrio não refuta a teoria newtoniana. Certo? Não refuta a teoria newtoniana, segundo ele. Apenas demonstra que o sistema solar não é um modelo newtoniano. E que o modelo newtoniano não se aplica ao sistema solar como um todo. Funciona para a grande maioria das órbitas, mas fracassa com Newton. E que Einstein que resolveu isso, né? Essa anomalia de Mercúrio. Mas a argumentação dele é essa, que a questão é que não refuta Newton, e se indica que o sistema solar não é um modelo que segue a lei de Newton, newtoniano. Sim, é a mesma coisa, completando a equação empírica do modelo, isso aí. Existe uma abordagem atual que é cognitivista. Qual é a proposta deles? É que a epistemologia deve ser naturalizada. A epistemologia, a teoria do conhecimento, deve ser baseada na própria ciência. Ela deve ser baseada na própria ciência. É usar a ciência para entender a ciência. Certo? E eles usam, né, modelos
da ciência cognitiva, da psicologia cognitiva, para explicar nosso processo de conhecer também, certo? E que, nesse caso, o objetivo deles é explicar a ciência como um fenômeno do conhecimento humano e não validar, dizer que ela tem uma validação em relação à natureza, ou nem justificar. Tem uma questão de justificativa, certo? Então, um dos critérios deles é a coerência explanatória, e as explicações têm que ser coerentes, já que a questão agora é explicar e não validar, que a validação, se procura a validação da ciência pela própria natureza, pela adequação empírica da teoria em relação aos dados de laboratório, aos dados obtidos de observação. E uma teoria ela é cada vez mais adequada se ela for capaz de explicar um maior número de evidências. Então, o objetivo das teorias, segundo a abordagem cognitivista, é explicar um maior número de evidências. Se aumentam as evidências, a teoria consegue continuar explicando, ela é cada vez mais aceita, cada vez mais adequada. Vamos lá. Isso aqui não fiz nem com animação. Acabei não fazendo animação. Mário Augusto Bunge. Bunge. Parece ser de origem italiana o nome dele, mas ele era argentino. Bunge. Físico, de formação, filósofo da ciência argentino, Universidade de Buenos Aires. Morreu ano passado. Ele faleceu ano passado, perto de completar 101 anos. Eu falei, ontem Borran completou 100 anos. Aí eu me lembro do outro que viveu mais de 100 anos, foi um biólogo, Ernest Mayr, biólogo alemão naturalizado americano. Um dos grandes, o Ernest Mayr, acho que ele faleceu com quase 104 anos. E foi um dos grandes formuladores da teoria sintética, da junção de Darwin com a genética, da teoria da evolução pela seleção natural, com a genética mendeliana. Vamos lá. Ele era um crítico grande do relativismo cultural, da filosofia pós-moderna, certo? Tanto é que ele defendia uma filosofia científica, que a filosofia não poderia estar em contradição com as ciências naturais. E uma filosofia deveria ser pautada por o racionalismo, certo? Ele tinha um posicionamento que ele é racionalista, defendia o racionalismo científico e não o empirismo, né? Sistemismo, que tudo que existe é parte de um sistema com propriedades emergentes, então ele defendia justamente as propriedades emergentes de um sistema, ou seja, essa abordagem sistêmica. E que a filosofia deveria ser exata. Então, como filósofo, ele era um filósofo analítico. Tinha uma linha de filosofia, a filosofia chamada analítica, em que você não pode filosofar só a partir de devaneio, você não pode, você
filosofar não é devanear, não é refletir, e sim pegar as suas proposições e desenvolvê-las racionalmente, ou fazer análises racionais do pensamento. E, olha, ele era um defensor do que a própria atividade científica consolidava o método científico. Então, ele, como filósofo da ciência, ele tinha uma, digamos assim, ele enfatizava muito o papel do método científico para se definir o que é ciência e do que não é. Certo? A definição do que era a ciência era muito a partir da metodologia, ou do método científico, consolidado por esses séculos. Foi desenvolvido ao longo de séculos. E como é que a gente viu que o método científico foi desenvolvido? Justamente pela própria atividade científica. A história da ciência mostra que a atividade científica, a partir dos erros e acertos, certo? Muito mais erros que acertos, desenvolveram o próprio método. Porque se consolidou, viu que estava errado e correto nas abordagens metodológicas. E, no final das contas, tudo que a gente viu mostra que o método científico é dependente da natureza. Na realidade, a atividade científica, como é a atividade de investigação na natureza, teve que desenvolver um método adequado para se investigar a natureza. Então, certas coisas, como o povo diz assim, a ciência diz isso. Não é a ciência que diz, não, é a natureza. É porque segundo a ciência, não, é segundo a natureza. A ciência só faz interpretar a natureza. Os dados científicos são dados da natureza. Não são inventados pelos cientistas. É lógico que a gente tem nossos instrumentos, tem um bocado de coisa para poder interagir com a natureza. Mas, no final das coisas, o que interessa, o que importa é a própria natureza. Vamos lá. Peguei isso aqui de um artigo sobre ele, mas tem muita informação aqui, isso é antididático, mas agora... Mas vamos explicar direito aqui. Sim, eu esqueci de falar do modelo, o conceito de modelo de Bunge, que eu já tinha falado sobre isso. Eu vou recapitular. Vamos terminar aqui. Certo? Para a gente ter uma ideia como era o pensamento dele. Certo? Que segundo ele, existem etapas, não exatamente, não são regras fixas. São posturas que os cientistas, porque nem todo cientista faz tudo isso, está fazendo tudo isso, desenvolve uma pesquisa dessa maneira, mas são as etapas que existem no desenvolvimento do conhecimento científico. Primeira fase para se desenvolver o conhecimento científico é o descobrimento do problema, ou lacuna no conjunto de conhecimento científico. Está lá, tem um buraco. Aí as cientistas veem, vem que tem um problema para ser resolvido, ou tem uma lacuna, e se interessa em querer preencher a lacuna. Né? Mas isso aqui é muito vago. Eles depende muito, é claro, de cada coisa, mas é necessária a colocação precisa do problema para se poder investigar. Né? E a partir da colocação precisa que se pode procurar os conhecimentos que já existem, porque vão ajudar a resolver o problema ou ir atrás, né, de preencher essa lacuna, né? Então, vai se procurar os conhecimentos relevantes ou instrumentos relevantes, e que significa metodologia relevante, os métodos mesmo,
técnicas, métodos. Aqui está muito mais, instrumento tem muito mais a ver com as técnicas relevantes para aquele problema. E agora, tentativa de solução do problema com auxílio dos meios identificados, se tenta resolver. Se não, se cria novas ideias. Numa etapa posterior, você pode criar novas ideias, levanta hipóteses, outras teorias, técnicas, porque pode ser problema de instrumental, se procura novas ideias, então se não resolveu, ou produção de novos dados empíricos, pode ser falta de dados empíricos, e aqui não foi suficiente, mais ainda. Quando se tem obtém uma solução, pode passar do 4 para o 6, mas a obtenção da solução, se chega a uma solução, a um conhecimento novo, que pode ser aproximado, exata ou provisória, né? E a partir daqui você tem que fazer a investigação das consequências. Uma outra fase é as consequências da solução obtida, que podem corroborar ou não. A partir das consequências, você tem a comprovação, a prova, a corroboração da solução. Se permitiu, por exemplo, fazer previsões, e as previsões, né, que fazem parte das consequências. E as previsões foram frutíferas, foram adequadas, foram coerentes, né? Aí você tem a fase de prova, confronto da solução com a totalidade das teorias e da informação empírica pertinente. Você faz a comparação com o que existe, né? E se isso aqui não der certo, você tem que fazer a correção, tem que voltar para cá para fazer de hipótese. Se isso aqui não der certo, fracassar nessa fase aqui, quer dizer que não se obteve a solução, né? Então tem que fazer outras hipóteses, teoria, procedimentos, dados empregados, aumento dos dados empregados, na obtenção da solução. Tem que corrigir, porque a solução foi incorreta. Você chegou. O Mário Bunge, certo? Tem um conceito de modelo, conceito racional dele de modelo, que é o seguinte: para solucionar a questão se modelos são meros instrumentos, são apenas instrumentos, são apenas se modelos são apenas epistemológicos, né? Ferramentas epistemológicas para a gente lidar com a realidade. Mas então por que eles funcionam? Os modelos são apenas instrumentos epistemológicos, ferramenta epistemológica, porque funcionam. Mário Bunge diz que eles funcionam porque eles não são apenas instrumentos, ferramentas epistemológicas. Modelos também são construtos com dados ontológicos da natureza, que são os obtidos pelas pesquisas, certo? O modelo só pode funcionar se ele tiver esses dados. Então, modelos são como simulações da realidade. Um modelo do átomo não é um modelo epistemológico matemático puro do átomo, e sim uma simulação do átomo. Uma simulação, certo? Aquelas equações do modelo atômico simulam o átomo. Aquilo substitui o átomo simulando-o. E não é apenas um. E para poder simular, aquilo ali teve que ser construído, teve que ser elaborado a partir de dados empíricos. Falando de forma simples, porque um mapa não é. Olha, estou fazendo de novo a analogia do mapa, porque mapa não é
um modelo científico. O modelo científico é uma coisa mais sofisticada, muito mais. Mas, fazendo a analogia do mapa, o mapa também é uma simulação, certo? E só pode funcionar se ele estiver correto em relação ao mapa de uma cidade, ele tem que estar correto em relação à cidade. Senão ele não funciona, senão ele não presta. Senão a gente pega o mapa e se perde. Senão ele não presta. É lógico que tem outro componente aí que é saber ler o mapa. Mas o mapa só pode funcionar se ele for adequado à cidade. O modelo, ou seja, o mapa é uma simulação. Depende de vários níveis de simulação aí, né, com vários detalhes, mas um mapa, certo? E a teoria atômica é uma simulação do átomo. Não é o átomo, do mesmo jeito que o mapa não é a cidade. Certo? É tanto uma ferramenta epistemológica, uma ferramenta do nosso conhecimento, mas tem componentes ontológicos ali, que são os dados do átomo ou os dados da cidade. Vamos lá, outro exemplo de contemporâneo. Talvez eu coloquei outros aqui, não. Aqui, concluindo com Chalmers. Esses dois livros tem na Biblioteca Central. São livros escritos para o grande público, né? O que é ciência final e a fabricação da ciência. Né? Filósofo britânico, australiano de ciência, professor associado à Universidade de Sydney, Alan Francis Chalmers. Olha, a ideia básica de Chalmers, certo, para caracterizar ciência, certo, vamos dizer assim, que a orientação das ciências é a partir das metas, dos objetivos ampliados dela. Certo? Nesses dois livros tem muito de história da ciência deles, mas, no final das contas, o que se desenvolve ao longo da história da ciência, certo? Isso ele tem muita coisa em comum com Mário Bunge, é uma retomada do racionalismo em relação à ciência, né? E que se condena, ele também condena o relativismo, certo? Mas ele não, do mesmo jeito que Mário Bunge dizia que não era um empirista, não era um lógico positivista, Chalmers também não é lógico positivista, só que a abordagem dele em relação à diferença da ciência da não ciência é muito mais a questão de metas, certo? Enquanto que Mário Bunge, metas das comunidades científicas, o pensamento compartilhado entre os membros da comunidade científica. Enquanto que Mário Bunge, ele enfatiza muito o lado dos métodos, ou do método científico, e o que Mário Bunge distingue ciência da pseudociência é que a pseudociência não cumpre direito àquelas etapas da metodologia científica. E ele até falava, voltando a falar de Mário Bunge, que é muito mais fácil fazer pseudociência, aprender e fazer uma pseudociência muito mais fácil do que fazer ciência. É muito mais fácil, muitas vezes é mais agradável, mas é muito mais fácil. Isso eu posso falar. Eu estou falando que isso eu não li dele, porque ele fazia uma crítica lá para a psicologia, fazendo comparação, etc. Porque é lógico que todo mundo critica a astrologia. É fácil dizer que a astrologia é pseudociência. É muito fácil dizer que é, certo? Mas homeopatia, por exemplo, segundo o Mário Bunge, é mais
muito, a homeopatia não cumpre as etapas, não cumpriu as etapas do método científico, ele deixa, em certo momento, voltar aqui, e fazer tudo isso aqui. Por exemplo, falha, por exemplo, a homeopatia falha muito na investigação das consequências da solução obtida. Realmente há muita precariedade na homeopatia em relação a essas etapas todinhas. Se aceita aquilo e não se acompanha empiricamente o resultado dos... Então, não há um rigor que acontece isso. Não há uma homeopatia, peca muito por falta de rigor. Ou seja, eles não estão preocupados em criticar o campo de conhecimento dele. Porque se eles forem fazer isso, eles refutam, né? Vão acabar refutando. Eles já perceberam isso. Em algum momento já se percebe isso, que se eles forem a fundo, ou seja, outra coisa, eles não têm a atitude científica. A atitude científica é aquela atitude... Essa aí, que é ser bem chato. Né? Ser bem cri-cri, chato. Mas isso, e querer ter essa atitude detalhista, e não se satisfazer, e sempre estar criticando, sempre procurando falha. Ciência só desenvolveu, só foi capaz de chegar onde chegou, chegar aonde chegou, porque por ter uma atitude crítica e autocrítica, em que se critica não só a teoria, mas são os métodos, as técnicas, são sempre aperfeiçoadas. Essa atitude de autocrítica gera aperfeiçoamento, gera esse aperfeiçoamento cumulativo. E isso não acontece na pseudociência, não aconteceu na homeopatia, certo? Então, não existe pesquisa homeopática com rigor científico. Simplesmente não existe. Porque o exemplo que tinha vindo na minha cabeça lógico que é muito mais fácil ser astrólogo do que ser astrônomo. No final das contas, um astrônomo é alguém que tenha doutorado em astrofísica. O cara chegar a ter doutorado em astrofísica, ser físico primeiro, depois fazer um doutoramento e se especializar em astrofísica, com doutoramento em astrofísica, para poder fazer pesquisa de ponta. E é lógico que tem pouquíssimos observatórios. É muito mais fácil ser astrólogo, né? Mas, nesse caso, olha, é muito mais fácil pegar um campo pronto, como é a homeopatia, e não fazer mais pesquisa, é só aplicar ali a parte que é muito mais técnica, certo? É muito mais fácil do que fazer ciência mesmo, com rigor. Então, voltando aqui, o Chalmers, né? Ele, no final das contas, o que é esse livro aí dele, o que é ciência, afinal? Ciência é um campo de conhecimento humano que tem como metas, uma meta principal é explicar a natureza, as ciências naturais. Explicar a natureza. A partir daí, ampliar nosso poder sobre a natureza e entre outras coisas. Entre outras coisas. Ampliar nosso poder sobre a natureza, controlar, resolver nossos problemas, que também são problemas relacionados com o nosso conhecimento sobre a natureza. Ou seja, e isso é um processo cumulativo e que gera tecnologia. Eu não tinha falado direito sobre o papel da tecnologia, mas a tecnologia, falando agora de Chalmers, realmente ela permitiu e permite o desenvolvimento da ciência. Não existe ciência sem tecnologia, não existe tecnologia sem ciência. Certo? A gente
ciência chegou aonde chegou também por conta da tecnologia, porque ela é, ao conhecer a natureza, ao conhecer princípios da natureza, leis da física, pode se aplicar, certo? E isso, essa tecnologia gerou ampliação do próprio conhecimento científico, né? Então não se faz ciência sem tecnologia. Tem autor, Hugh Lacey, por exemplo, que chama de tecnociência. E assim, não existe tecnologia sem ciência, nem vice-versa. Então, é tecnociência. Certo? E a tecnologia é que é uma marca de distingue realmente a ciência de outras formas de conhecimento, certo? Porque em outra a gente tem técnicas, mas não tecnologia, certo? Que é o grande poder da ciência é a partir da tecnologia. O grande poder que a ciência tem por conta da tecnologia, certo? Vamos lá. Vou voltar aqui, vou voltar lá para. Ninguém chamou para um instantinho a apresentação. Ninguém pediu para entrar, não, né, pelo jeito. Tem algumas questões, pessoal, que eu vou deixar para finalizar a aula que vem, certo? Mas com aquele tempo, vamos lá, voltar a apresentar. Eu tenho alguns assuntos que é complemento a tudo que a gente já viu, certo? As coisas que a gente já viu, a quantidade de PowerPoint que eu abri. Aula passada, eu falei eu já falei Jablonka e Simona Ginsburg, Eva Jablonka e Simona Ginsburg sobre a evolução da aprendizagem, a gente já viu sobre a evolução do senso artístico, e tem uma autora que eu tomei conhecimento aqui em João Pessoa, porque ela deu uma palestra num evento que uma americana, uma psicóloga americana, que deu uma palestra sobre evolução das emoções. Olha, o que ela fala, no final das contas, certo? O que ela falou, no final das contas, tem muita coisa a ver com o que a gente viu de evolução da aprendizagem, evolução do senso artístico, do senso de prazer. No final das contas, é a questão da evolução do sistema nervoso. E ela considera que existe. Vou colocar aqui o 16. Certo? Evolução das emoções é a origem da consciência. Quando a Eva Jablonka fala da origem da origem da consciência pela evolução da aprendizagem, Catherine Pale Kaufman é da evolução das emoções, que também, olha, emoção
As emoções estão atreladas ao nosso sensório, certo? São atreladas ao nosso sensório. A emoção, o sentir prazer, desprazer, a atração que tem a ver com o artístico, a parte do artístico é a atração, isso está junto com a emoção, e, no final das contas, as emoções guiam a aprendizagem também. O processo de aprendizagem ao longo da nossa história evolutiva é aprendizagem também relacionada à emoção. Sem emoção não há aprendizagem. Certo? Isso é um complemento. As coisas complementam. As coisas têm uma convergência. Há uma convergência aqui, certo? Tá? Vou colocar aqui. Principal tese de Catherine Pale. As emoções como produto evolutivo da sensibilidade de todos os sistemas vivos ao seu ambiente e das formas de responder às mudanças ambientais. Isso complementa também a biosemiótica, certo? A biohermenêutica, aquilo ali. Há um complemento, certo? Produto evolutivo da sensibilidade de todos os sistemas vivos ao seu ambiente e das formas de responder às mudanças ambientais. Emoção, de fato, as emoções elas fazem com que o animal reaja a mudanças ambientais. Mas as emoções, elas são um estado fisiológico. Inicialmente, é um estado fisiológico que, quando há tomada de consciência, o animal sente subjetivamente, né, aquele estado fisiológico. O coração batendo e tudo. Então, mas, olha, a resposta ao medo, a resposta, por exemplo, à descarga de adrenalina e a epinefrina, que gere a resposta ao medo, um predador, pode acontecer sem haver consciência disso. Sem haver consciência. A tomada de consciência pode acontecer depois. A consciência é um produto evolutivo importante, uma argumentação lá desde William James, desde o psicólogo, o pioneiro da psicologia, o americano William James, no século XIX, que diz que se existe consciência é porque ela tem a função. Ela tem a função. Né? Então, na história evolutiva, se ela surgiu, é porque há a função, a vantagem, e essa vantagem da consciência é uma vantagem adaptativa grande, foi para a aprendizagem, certo? Então, a emoção é algo que se vai surgindo por causa dos estados fisiológicos responsivos a mudanças ambientais. Então, mas a proposta, vamos falar da proposta dela, que essa sensibilidade começa desde o primeiro ser vivo, complementando também enquanto que os biosemióticos chamariam essa sensibilidade da interação das informações externas então, em relação ao ser vivo, com as informações internas provenientes do código genético e da código genético do ser vivo e dos outros, né, de como é que aquele ser vivo, falando o mais simples, né, bactéria, desde o primeiro, uma bactéria, uma árquea, desde o primeiro, certo? Que ele tem que, enquanto que o Bismarck chamaria isso aquilo de troca de informação, ela está chamando de senso, sensibilidade. Tá enfatizando o lado de que isso é uma sensibilidade. Então, segundo ela, as emoções são um sentido, um senso, e não meros estados fisiológicos. Então, o site dela
Eu peguei tudo aqui, agora foi captura dos slides dela, de um vídeo que ela tem nesse site. Emoção, o senso, o sentido autorregulatório. Então, é um sentido que vai funcionar como a autorregulação. Então, tem texto aqui, para psicólogo, para a comunidade médica, para investigadores da consciência. Certo? Aqui. Continuação, Dulce. O vídeo está aqui. Aqui é um vídeo longo. Perdão. Desculpa, aqui é o texto. Aqui é vídeo. Curto, a versão curta dele aqui é longa. Aqui é um texto que é destinado a guia de psicoterapia. Da psicoterapia para lidar com emoções, tá? Então, vamos lá. O sentido regulatório ainda não descoberto. Sentimentos como guia, certo? Então, ela critica que, por muito tempo, há negligência e preconceito contra a emoção. Tanto por pesquisa quanto por pensadores, por séculos, certo? Que as emoções como algo a serem removido, um produto mal adaptado da evolução. Isso não era muito pelo contrário, a gente pode realmente dizer que é muito pelo contrário. Isso é preconceito. As emoções não é um produto mal adaptado à evolução, emoções que permitiram a sobrevivência dos nossos ancestrais. Permitiram que, não sei, a gente pode dizer desde os peixes, para qualquer vertebrado, deles reagirem a mudanças ambientais. Ou de formas, mudanças desagradáveis para ele, que faziam com que ele não sobrevivesse e as que ele sobrevivesse. Aquelas que ele tinha que ir atrás, porque, por exemplo, ir atrás da alimentação, da procriação, certo? Essas mudanças fisiológicas geram reações, foi para a sobrevivência, né? E a gente ter emoção, tanto é que vocês imaginam como é que vamos remover as emoções, porque diz, as emoções levam a gente a se comportar de forma inadequada, nós temos que ser racionais. Isso é um preconceito muito grande. Você tem um preconceito muito grande, porque, para começo de história, né? As emoções, falta de emoção é patológico. E se alguém com... Já existem casos de gente que, por algum problema neurológico, de lesão cerebral, alguma lesão, perdeu o sentimento, perdeu a sensação, o sentir emoção, certo? E isso gera depressão, entre outras coisas. Gera um estado de inação muito grande. A pessoa não age, certo? A pessoa simplesmente não age. O grande problema das emoções é outro. Que nós não aprendemos a lidar com elas. E também outro preconceito, dizer que existem emoções negativas e positivas. As emoções, todas elas são úteis. Todas elas são úteis de acordo com como diria, as emoções são úteis de acordo com a ocasião. Raiva tem sua ocasião.
na nossa história evolutiva, raiva, medo, né? A reação de raiva e medo, ambos produtos da descarga de adrenalina, mas a raiva é mais para enfrentar a ameaça e o medo é para fugir da ameaça. E muitas vezes a coisa fica mesclada na reação do animal, né? Mas raiva foi para canalizar a sua própria proteção. Então, raiva são as 5 emoções básicas. Ela fala. Lembre-se da animação da Pixar, Divertidamente. Então, ela usa essa teoria das 5 emoções básicas que, ao se combinarem, certo, formam os sentimentos. Sentimento básico e depois sentimento complexo em outro nível. Certo? E ela introduz dizendo que as emoções foram encaradas de uma semelhante àquela história dos elefantes. Do elefante sendo examinado por cegos. Cada um examinando uma parte e ninguém se entendendo. Eu não sabia, já tinha ouvido falar muito dessa história. Cegos examinando um examina cada um do seu pedacinho, certo? E por isso não se entende. Ninguém vê o todo. E esse é um conto sufi. O sufismo é um ramo do islamismo, é um ramo esotérico do islamismo. Certo? Um ramo esotérico. É o sufismo, é o sufi. Não tem função, não tem definição. O caso é o seguinte, que até hoje a emoção foi tratada dessa forma fragmentada. Certo? Eita, bom, claro. E ela diz que muita ênfase foi dada para o lado patológico. A psicologia e a psiquiatria sempre enfatizaram o lado patológico. Desordem, disfunção, diga quem, ou seja, diagnóstico e estatístico, manual de diagnóstico e estatístico de desordens mentais. Que ela fala aqui, nomeie uma desordem, ganhe um prêmio. Aí vira síndrome de fulano de tal. Ou pode ser Asperger, é o nome do médico, é o nome do pessoal que descobre a desordem. E diz que a ênfase da psicologia foi sempre muito grande nessa parte de ir atrás do patológico e não do saudável, né? E enfatizar que emoções destrutivas, como nós podemos superá-las? Dalai Lama e Daniel Goleman. Se você... Como é? O que é blame mesmo? Mas se você nega o mensageiro, porque olha, ela encara as emoções como um mensageiro do que está acontecendo com a gente. Se você culpar, blame é culpar, você culpa o mensageiro pelo que está acontecendo com a gente, você perde a mensagem. Porque as emoções, você não é para... Você está com emoções, angústia. Já é um estado mais sentimento, porque fica crônico. É uma mensagem para você de que alguma coisa está acontecendo com você. E não é para você se livrar da angústia, é para saber o que está acontecendo com você. Então, está vindo uma mensagem para aí e você está negando, está culpando,
dizendo que a culpa é da angústia. Então, você tem que, a gente tem que lidar com a emoção para saber o que está acontecendo com a gente e não se livrar da emoção, né? Você não pode culpar o mensageiro. Você tem que receber a mensagem que ele está passando. Vai. Enquanto isso, está havendo uma revolução na biologia. Na biologia da crença, as origens da ordem, biologia digital, revolução epigenética está acontecendo. O que a gente está vendo um bocado de mudança na biologia, por enquanto, eu não diria uma mudança de paradigma. Isso é uma ampliação muito grande no conhecimento biológico, né? Nova ciência aqui. E egoísta é muito. Está no slide dela mesmo, viu? Egoísta, no autorrelevante, certo? Aí o livro aqui, a capa do livro de Richard Dawkins, o Gênio Egoísta. Dessa capa de Richard Dawkins, o Gênio Egoísta, tem a imagem de um quadro de Desmond Morris, né? Um quadro surrealista de Desmond Morris. Essa edição aqui, americana. Não sei, deve ser britânica essa edição. Para um genoma autorregulatório. Depois desse período agora do projeto de genoma humano, certo? Avaliando, está se estão sendo estudados outros genomas de outras espécies, em que se viu que o genoma humano tem muito menos genes do que se esperaria. Nós não temos muito mais genes do que uma drosófila. Então, um grande problema aí não é a quantidade de genes, não é uma relação direta, e sim a capacidade de regulação que o genoma tem. Isso é genoma autorregulatório. Certo? Vamos lá. Isso é enfatizando que, no final das contas, segundo ela, sem querer me alongar muito aqui, tá? O primeiro senso que existe é essa sensibilidade ao entorno, que é emoção, por aqui, né? E movimento. Em inglês é movimento, então fez esse jogo de palavras, que emotion, ou seja, que a gente não dá para fazer esse jogo de palavras como em português, mas a bactéria, ela tem uma função autorregulatória, né? Já desde a bactéria, que é o trofismo dela, que ela se afasta do que o que é perigoso para ela, e se aproxima do que é favorável, de uma fonte de alimento, a partir dos gradientes químicos de concentração na água, no meio que ela estiver, lá no meio aquoso que ela estiver. Então, ela tem essa sensibilidade. A gente poderia dizer, pela hermenêutica, que seria essa capacidade de interpretar ou de interagir com as informações. E Catherine Payton diz que isso é uma sensibilidade pelas membranas dela, pelo como ela interage, e é um sensório motor, né? E movimento sensório motor para guiar. Então, primeiro ser vivo já tem essa sensibilidade, certo? Não há emoção no caso. Não existe emoção no que a gente fala, que é já do sistema nervoso. Mas a emoção vai surgir ao longo durante a evolução, a partir da evolução do sistema nervoso, é uma consequência
dessa capacidade celular de reagir ao meio, certo? E um organismo multicelular começa também a reagir ao meio, e a reação tem que ser adequada, senão ele não sobrevive. O que não reagiu de forma adequada não deixou descendente. Sendo agora bem darwinista, né? Não deixou descendente. Se perder, os que sobreviveram foram aqueles que souberam reagir de forma adequada ao seu ambiente, certo? Que, aí, segundo ela, né, tem valores biológicos, biovalores, somente achado na emoção. Esse mais e menos, na realidade, é a calibração positiva e negativa de acordo com a que deve ser a reação, se é de afastar ou para se aproximar. Certo? Mas vamos lá. Que, olha, até chegar num sentimento complexo, certo? Nós temos sinais biofísicos, retroalimentar sinais biofísicos, são sinais que vêm do ambiente, que nossos sentidos captam como luz, som, certo? Que tem um efeito de eustresse ou distresse, ou seja, né, o efeito de agradável ou desagradável, gerar o estresse ou distresse. Não sei nem se existe em português a palavra eustresse. Seria estresse de forma geral, né? Eustresse quando é benéfico, quando é bom, e distresse é o ruim. Então, os sinais que nosso sistema nervoso capta vão ter um efeito lá que os sinais simplesmente biofísicos, né, como a luz, som, vão provocar esses efeitos no sistema nervoso, que se dispara para os sentimentos básicos e que vão gerar sentimentos complexos. Aquelas emoções básicas e os sentimentos complexos, como o amor, já num nível bem sofisticado. Tá? Então, por exemplo, o animal vê um predador e ouve o som também do predador se aproximando por trás, depois vê. E isso tem um efeito de estresse aí, de descarrega o raiva ou o medo dele, e ele corre, responde para a sobrevivência dele. O sentimento complexo já é por exemplo, o de pavor crônico, o sentir-se com medo já de uma forma, um estresse pós-traumático, porque o animal pode ter um medo crônico. Quem lida com animais domésticos que sofreram maus tratos, ele fica com estresse pós-traumático do mesmo jeito que uma pessoa fica também. Ele fica com uma espécie de medo crônico, fica sobressaltado, qualquer coisinha, ele se assusta, certo? Já é parte de sentimentos complexos, porque já é uma extrapolação das emoções básicas, porque as emoções básicas são aquelas emoções temporárias que acontecem naquele momento e depois passam. E esse sentimento complexo já é algo ou bem mais, um nível bem mais sofisticado, né? Porque já combina emoções entre si, ou já no nível crônico, certo? Complementando o slide anterior, vamos ver, vou fazer um pouquinho mais depressa, certo? O efeito existe, segundo era uma valência hedônica. O que é a valência hedônica?
a ponderação entre o bom e ruim. Então, nós temos que calibrar isso, né, a valência hedônica, para enfatizar. Não, eu vou explicar depois melhor. Esse conceito aí está meio. Peraí. Sim, que essa valência hedônica, voltando aqui, e justamente a valência hedônica, está procurando uma aplicação mais, tem a ver com o nosso sistema de recompensa, tá? Tem a ver com o sistema de recompensa, agora falando em termos de neurobiologia, é do sistema dopaminérgico, da dopamina, certo? Que está na base do condicionamento pavloviano e da aprendizagem. Condicionamento pavloviano é a base da aprendizagem. Condicionamento, o cachorro de Pavlov, né? De recompensa, castigo. A questão de recompensa e castigo, né? E sucesso e fracasso. Que nós vamos em busca da recompensa. Então, a base do... E nos afastamos do que gera fracasso ou castigo, ou tem um efeito desagradável. A base da aprendizagem. Eu acho que isso aqui é meio redundante, que a aprendizagem, porque acho que ela quis separar as coisas, mas a aprendizagem, certo? O condicionamento pavloviano faz parte, né? Mas o condicionamento pavloviano é a aprendizagem inconsciente. Ele é inconsciente e o nível de aprendizagem consciente já é outro bem mais sofisticado. Mas, em todo caso, certo? O nosso sistema de recompensa faz parte integrante disso. Nós, olha, vamos lá, até 10 horas, hein? Que são 10, 15 para 10. Olha, quando a gente faz uma coisa, quando o animal faz uma coisa, e o sistema nervoso interpreta que foi benéfica, certo? O que acontece é mais ou menos assim. Vamos ver. Eu vou traçar. O animal encontra uma fonte de alimento, certo? Encontra uma fonte de alimento nova para ele. Ele está com fome, está com um impulso muito grande para comer. Mas aquele alimento ele nunca tinha experimentado. Ele primeiro cheira, é agradável. O sistema nervoso já dá para ele uma sensação, aquela resposta de que aquilo lá é agradável, tem um cheiro agradável. Aí ele come porque está com fome. Mas, digamos que aquilo faça mal. É agradável, mas fez mal para ele, certo? Aí o que acontece é que o sistema nervoso vai avaliar, não só o animal, é o próprio sistema nervoso dele, que avalia que aquilo é danoso e gera uma resposta. Quando começar a fazer mal para o estômago, para o intestino, pode responder vomitando. Isso. Então, ele aprende que, no final das contas, que aquele alimento não é bom. Não fez bem para ele. Ele acaba, na próxima vez que ele encontrar com o mesmo tipo de alimento, só o cheiro vai dar náusea, vai dar nojo. Ele vai se afastar. E quando for o contrário, se o sistema nervoso
ele se alimenta e aquilo fez bem, bem assimilado pelo sistema digestório dele, o sistema nervoso dispara a, a rede de recompensa lá do dopaminérgico, né, do sistema dopaminérgico, que gera um prazer grande. Aquilo, ele se sente muito bem após comer, não só durante o ato de comer, mas o após comer muito agradável. E isso faz com que ele aprenda que aquela fonte de alimento é uma fonte adequada. E contribui para a formação da memória dele, certo? Então, o sistema, toda a nossa aprendizagem é baseada nisso. E também, do lado emocional, a gente aprende muito mais algo. É muito difícil a gente não aprender algo que a gente não se toca emocionalmente, porque faz parte do mesmo sistema dopaminérgico, sistema de recompensa. É muito difícil. A gente aprende aquilo que entusiasma, aquilo que toca a emoção, que a gente desperta a curiosidade, que vai ao sistema de recompensa de dopamina. É o mesmo. Falar. Então, tem que ou aprender, porque se aquilo for desagradável, ele se afasta. E agradável, procura. Isso continua com a gente, acontecendo com a gente, certo? Mesmo em coisas abstratas, certo? Por que é muito mais agradável assistir um filme que um filme, digamos assim, que a gente se identifica com ele, ou você se identifica emocionalmente, é muito mais agradável do que assistir uma aula. Porque é nem difícil aulas tocarem a emoção. Certo? E mesmo a gente assistindo, muita coisa que a gente fica dando de uma aula, assunto é porque o assunto foi interessante. E isso já está tocando a emoção. Se não, a gente vai dizer que coisa chata. Realmente não aprende. Não aprende. Não tem. Aí não vai aprender. Já falou que é lógica, é significado último, positivo e negativo. Não. Essa parte está muito. Uma parte muito teórica dela ali. Que a base da nossa sensibilidade está nas membranas. Ela fez trocadilho brains e não brains, membranas e não cérebro, né? Não encéfalo. Que as membranas, inclusive os próprios neurônios, têm membranas, são células. E a interação dele com e todo o corpo. Então, as emoções são corporificadas, né? A ciência começa antes. A ciência, ela tem um conceito bastante amplo de ciência. A ciência é uma sensibilidade de todo ser vivo. Certo? E não é consciência. Consciência já é quando existe qualia. E que a interação realmente da membrana com o externo é extremamente complexa. A partir dos receptores de membranas celular. São complexos e que não é tipo chave, fechadura, pura e simplesmente mecânico. Que a ativação e inibição, e essas ativações podem ser gradativas. E são muitos receptores de membrana, então alguns, se tem 1000, um efeito é estar em 10 abertos, ou 500, ou 900, ou nenhum, pode ter efeito variado naquela célula. Então as coisas são meio entre neurônio e outro não é simplesmente disparar. Não. Existe. O lado todinho aqui é de biologia celular, viu? Mas vamos lá. Eu queria falar do... Não, isso não. Não.
Ó, vamos ver. Dois lados básicos dos propósitos autorregulatórios. Adaptação ou sobrevivência. Adaptação, autodesenvolvimento ou se preservar. Então, a atração de um animal, de um macho pela fêmea, faz parte daqui, certo? E o medo do predador é aqui. A prioridade vai ser a sobrevivência, sempre. Vai ser sobreviver. A pessoa, o animal só pode deixar descendente se ele sobreviver primeiro, né? Se ele deixar descendente primeiro, né? Emoções básicas: alegria, tristeza, medo, raiva e nojo. Desgosto, né? O nojinho, lembre-se, divertidamente. Então, a alegria é para impulsiona o animal para seu autodesenvolvimento, né? Para ele na busca da procriação de novos de nova fonte de alimento, e tem que a tristeza é para a autopreservação, certo? É para ele se recolher em momentos, por exemplo, medo, perigo imediato. Aqui falando em termos de só de animais, porque é justiça social, não. A raiva é muito mais, não reporta um obstáculo. E o nojo, a contaminação de bactérias. Falando só em termos só animais, né? O nojo é uma resposta a algo que faz mal, contaminação. Mas o animal pode aprender a ficar com nojo de algo, mesmo sem estar com contaminação, se ele teve uma experiência desagradável. Certo? E nós temos, por exemplo, tendência a ter nojo de carne. É um nojo já instintivo, carne crua. Basta ela estar um pouquinho apodrecendo, o nojo é grande. Por conta disso aqui mesmo, nós somos sensíveis à contaminação bacterial. Nós somos muito sensíveis à contaminação bacterial. E a carne tem que ser processada para ver se alimentar dela. Certo? Por isso nós, na maioria das vezes, é para evitar essa contaminação bacterial. Então, nossa cultura ancestral aprendeu a processar a carne. Aprendem ao que deve comer com os pais. Bom, emoções complexas, não é que confiança, orgulho, gratidão, admiração, generosidade, honra, amor, compaixão, devoção, coragem. Isso já é elaborações a partir dos opostos, né? Das emoções básicas. Desconfiança, vergonha, gratidão e ingratidão, mas contempt, admiração, inveja, generosidade, mesquinharia não. Traduzir greed como não é mesquinharia, generosidade, mas fazer o oposto de generosidade. Honra, culpa, amor, ódio, né? Compaixão, hostilidade, devoção, de respeito, coragem, ansiedade. Olha, muito do trabalho dela, a partir diante, não é nem tanto, só terminando por aqui, porque não é nem tanto um trabalho de biólogo evolucionista, porque é de psicólogo, certo? Então, eu estou colocando só o lado que temos em comum, certo? E emoções complexas, animais têm, especialmente anfíbio, perdão, estava pensando em mamífero, não sei porque saiu. Um animal ama, tem devoção, tem esse sentimento, sim, mas só que nós temos a elaboração simbólica, certo?
nós temos uma, digamos assim, uma elaboração abstrato, simbólica dessas emoções complexas ou sentimentos, certo? A gente vai mais além. Então, o animal pode odiar? Pode, certo? Então, e isso acontece porque há consciência. Aí o papel da consciência nisso. Ele pode odiar, pode amar, pode. Sim, mas o que passa na cabeça dele, a gente não pode saber, a gente sabe disso pelo comportamento. Tem hostilidade, né? Isso é ansiedade. Quem nunca criou cachorro e não percebeu que ele está ansioso, que está, né, que há uma ansiedade ali. Então, isso tem a ver com, lógico, com tudo isso aqui, com a aprendizagem, certo? Meu professor de filosofia no ensino médio perguntou, só para concluir aqui, tá? Perguntou, definem, era a aula sobre definição da lógica. Como é que é definir? Certo? Fazendo definição. Então, por exemplo, definem ódio. Eu me lembro disso por causa daqui. Definem ódio. Eu podia ter falado sobre amor. Aí o povo, meus colegas, sempre falando de ódio tinha a ver com raiva. Ele disse, não. Ele perguntou isso porque ele sabia que eles iam, que a gente, né, ia associar ódio à raiva. Porque ódio não é raiva. Raiva é emoção básica. E ódio não tem a ver com raiva. Porque o ódio pode ser frio, é um sentimento. É algo bem além da raiva. Que a pessoa, ele fala assim mesmo. O sujeito lá mata um outro com emboscada premeditada e vai lá com a maior frieza do mundo e mete uma facada, mete tiro no cara. Ele não estava com raiva, não. Está com ódio, mas não é raiva. Ele disse, ódio é desejo. E realmente faz parte dos sentimentos o desejo. E o ódio é o desejo. Professor, Oi. tem gente pedindo para entrar. Vamos. Eu vi o barulhinho, mas não. O problema é que agora não aparece. Tá vendo? Agora apareceu. Pronto. Apareceu. Obrigado. Ele fica sumindo. Aparece e depois some. Quando a pessoa tem que. Eu não sei como é que é. Olha, só para concluir, não vou continuar não aqui, porque foi realmente um trabalho, era muito de psicologia mesmo. Mas, ó, frequência. Passar agora frequência. Vou colocar aqui frequência. Olha, ele fala assim mesmo. Que ódio é desejo do mal. Então, o amor é o desejo do bem, certo? Desejar o bem de uma pessoa é o amor. Então, a gente pode também dizer que um animal, pelo menos os mamíferos, eles têm desejo. Chega a nível de desejo. Ele não tem é o símbolo. Capacidade de expressar isso em termos simbólicos ou abstratos. Né? Mas o ódio como desejo do mal, então o amor, ele nem falou do amor, mas o oposto, então, o desejo do bem. Do bem da pessoa, o bem de algo. Então, vou parar a gravação. Parar a apresentação, nessa ordem. Agora, parar a apresentação, parar a gravação. Interrompendo a gravação.